Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre uma prática corporal de aventura que eu tenho certeza é muito conhecida por praticamente todos vocês e talvez até praticada por muitos. Nós vamos falar sobre o skate. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e te convido, vem comigo aqui. Então, o nosso objetivo hoje é conhecer as práticas corporais, dentro das práticas corporais de aventura, o skate, um pouquinho da sua origem e como que ele se desenvolve. Além de experimentar e fruir um pouquinho, conhecer as estratégias das manobras, o que está envolvido. Olha só, que interessante, vamos conversar aqui um pouquinho sobre algo que aconteceu recentemente nos Jogos Olímpicos. A skatista Marguerine Didal caiu ao tentar realizar uma manobra nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Mas após sua queda, ela se levantou, sorriu e comemorou. Olha, interessante isso, né? Se a gente pensar que o esporte, ele é uma competição onde só aqueles, que vencerem a competição serão premiados, como que a gente vai entender a atitude dessa atleta? Ao cair, ela sabia que ela ia ficar com uma nota zerada naquela modalidade, naquela manobra que ela tentou fazer. Ela sabia que ela não ia, com essa nota, vencer a competição. Mas, no lugar de ficar brava com aquilo, de pegar o skate, quebrar o skate, não, ela sorriu e comemorou. O que será que ela comemorou? Vamos tentar entender um pouquinho isso aí? Você acha que ela ganhou ou perdeu? Mesmo ela não sendo vitoriosa, porque ela estava feliz. Vamos pensar um pouquinho, gente? Olha só. Na verdade, ela perdeu a competição. Mas ela ganhou também. Ela ganhou por quê? Ela ganhou por estar participando, fazendo parte de um evento único até então na história do esporte, na história do skate. Pela primeira vez, o skate estava sendo praticado, a modalidade fazia parte de uma edição dos Jogos Olímpicos. Só participar dessa competição já era algo extraordinário para essa atleta. Ela sabia que ela não ia vencer a competição, mas a participação na competição, para ela, teve um significado tão grande quanto a vitória. Foi por isso que ela comemorou, foi por isso que ela se sentiu realizada. E aí, a última perguntinha nossa aqui, você já vivenciou alguma situação semelhante? Como que você se sentiu? É pensar o esporte, pessoal, de um jeito diferente, não só na competição do vencer ou perder, mas também na realização de participar. Muitos atletas, eles têm a sua realização não só nas suas vitórias, mas também na participação, em fazer parte daquele esporte e da história daquele esporte, da história de uma competição especial, por exemplo. Talvez você não tenha até hoje vivenciado isso, mas quem sabe na sua vida você ainda vá vivenciar algo parecido com isso. Então, nessa aula, a gente vai falar sobre um esporte que pode ser até praticado aí na sua escola, na quadra da sua escola. O skate. Talvez vários de vocês até já tenham um skate, conhecem alguns o skate park, outros skate long, dependendo da modalidade, do que você pratica, é o tipo do skate que você tem, mas a ideia principal é essa da prancha sobre rodas. E você sabe aonde que isso começou? Vamos entender um pouquinho? O skate é uma prática corporal de aventura, então. O que é uma prática corporal de aventura? Aquela que envolve risco. Qual é o risco envolvido aqui no skate? O risco de queda, A prática consiste em realizar manobras deslizando sobre o solo, podendo haver obstáculos ou não nesse solo, sobre o skate, o equipamento, que consiste numa prancha de madeira
em cima de 2 eixos com 4 rodas, né? 2 rodas em cada eixo. Como que surgiu? Você sabe qual é a origem desse skate que você tem aí na sua casa? O skate surgiu na Califórnia, nos Estados Unidos, nos anos 60. Ele surgiu através de alguns surfistas e como uma brincadeira para um dia no qual não haviam ondas no mar. Eles utilizaram, então, rodinhas de patins. Qual era a ideia deles? Eles retiraram as rodas dos patins antigos, desmontaram os patins, prenderam essas rodas em pranchas de madeira, pranchas retas, tá? Não existia nenhum desenho especial nessas pranchas. E eles tentavam, em cima dessas pranchas, reproduzir as manobras que eles faziam nas ondas, quando estavam no mar, tá? Então, era uma brincadeira, mas também uma forma de treinar naqueles dias em que não dava onda. Então, foi a partir dessa ideia que surgiu o skate. E a modalidade acabou se popularizando, não só entre os surfistas, mas entre outras pessoas, e várias modalidades acabaram surgindo, né, ou sendo criadas, tá bom? Em 1965 é que foram fabricados os primeiros skates e realizados os primeiros campeonatos. Esse skate, gente, era totalmente diferente do skate que a gente conhece hoje, tá? A tábua, o shape era bem mais estreito do que são os shapes atuais e eles eram retos, totalmente retos, tá? Ele era um skate bem menor e que tinha possibilidade de manobras bem menores dos skates atuais, tá bom? Apesar de os primeiros skates serem fabricados lá em 1965, o esporte começou a se popularizar nos anos 90, tá? Quando o norte-americano Tony Hawk realizou uma revolução com os seus aéreos e flips. Antes dos anos 90, gente, até o esporte quase deixou de existir, chegou até a ser proibido em algumas cidades, mesmo nos Estados Unidos, onde ele surgiu, tá? Por conta das várias quedas entre os skatistas. E essas quedas acabavam, né, resultando em lesões sérias, até de traumatismo craniano. Então, o skate acabou levando a culpa, né, por conta do risco de queda, né? Ele acabou sendo culpado aí por várias quedas dos skatistas, né? Mas a modalidade continuou, veio o uso do capacete pelos skatistas, né? Houve aí uma certa preocupação maior com a segurança, uma maior responsabilidade dos praticantes, tá? E os skates também acabaram ficando mais seguros, né? Houve um desenvolvimento no seu desenho, nos equipamentos, no tamanho, e ele acabou se tornando mais seguro, tá? E nos anos 90, então, a gente tem essa revitalização do skate através dessas novas manobras que foram apresentadas, e isso ajudou nessa popularização da modalidade, ok? A partir daí, o skate foi se popularizando cada vez mais, se transformando no esporte que nós conhecemos hoje e foi parar nas Olimpíadas, né? A gente já falou disso e vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre as Olimpíadas. A primeira participação do skate em uma edição dos Jogos Olímpicos aconteceu nas Olimpíadas de Tóquio 2020. O Comitê Olímpico Internacional entendeu que precisava trazer modalidades que atraíssem os jovens para os Jogos Olímpicos. Os jovens, né, estavam assim perdendo o interesse nas Olimpíadas. Então, o Comitê Olímpico decidiu trazer modalidades que eram mais praticadas pelas pessoas jovens, né, que as pessoas jovens gostavam mais. E uma dessas modalidades que veio foi a modalidade do skate, né? E foi um sucesso logo na primeira edição. Vamos ver um pouquinho sobre isso? Olha lá. Tóquio 2020 e 2021, o skate chegou às Olimpíadas. E sob muita expectativa diante do encontro entre a cultura da modalidade e o ambiente dos Jogos.
Já na sua primeira edição, no primeiro dia de competição, o esporte rendeu a primeira medalha do Brasil em Tóquio. Então, todas as medalhas olímpicas que o Brasil conquistou em Tóquio, a primeira medalha veio na modalidade do skate. Foi uma medalha de prata, né, de Kelvin Hoefler, na modalidade do street. Então vamos lembrar aqui, ó, nos Jogos Olímpicos, o skate ele foi praticado, né, a competição envolveu duas modalidades, a modalidade street e a modalidade park. Modalidade street é aquela que envolve obstáculos urbanos como escada, corrimão, banco, né? Então é um circuito que procura imitar, por exemplo, uma praça de uma grande cidade, tá? Então esses elementos é que são utilizados pelos skatistas como obstáculos. E também a gente tem a modalidade parque. A modalidade parque, a origem dela são as piscinas dos Estados Unidos, né? Então vários skatistas utilizavam piscinas vazias nos Estados Unidos, né, nas casas dos Estados Unidos, aquelas piscinas que ficavam vazias, e eles andavam de skate por essas piscinas e utilizavam as paredes das piscinas como obstáculos, né? Na modalidade parque, a gente tem muito mais aquelas manobras dos chamados aéreos, né? Que o atleta sai na parede, faz uma sua manobra no ar e volta para a parede, tá? Então a modalidade parque, ela se assemelha a uma piscina, uma grande piscina com paredes altas, em que o atleta realiza suas manobras por esse caminho. Então foram as duas modalidades que nós tivemos nas Olimpíadas, street e parque, ok? Então na modalidade street, logo no primeiro dia, a gente teve o Kelvin, né, do time Brasil, conquistando a medalha de prata. Além do Kelvin, a gente ainda teve o Giovanni Viana e o Gustavo Felipe, que completaram a equipe de skate street brasileira masculina. Gustavo Felipe teve o privilégio de inaugurar o esporte nos Jogos Olímpicos, né? Ele participou da primeira bateria da competição de street. Bom, ainda falamos do masculino, agora vamos falar do feminino. O Brasil ainda teve grande representatividade em sua estreia no skate nos Jogos Olímpicos no feminino. Raíssa Leal, a fadinha do skate, atleta brasileira de 13 anos, foi a atleta mais jovem brasileira que já participou de uma edição de Jogos Olímpicos, tá? Apenas 13 anos. Ela foi vice-campeã do skate street feminino, ou seja, também alcançou a medalha de prata na modalidade. Pamela Rosa e Letícia Buffoni foram as outras atletas da modalidade street. Dora Varela e Indiara, atletas da modalidade skate park. Essas atletas foram as representantes do Brasil feminino, do skate feminino, no time Brasil. Então tivemos 3 atletas no street e 2 atletas no parque. No street a gente teve a conquista da medalha de prata, né, pela Raíssa, a fadinha, né? No parque, né, o Brasil participou, mas não chegou a conquistar nenhuma medalha no feminino. Mas muito interessante, né, as meninas, né, as mulheres marcando presença aí na competição de skate nos Jogos Olímpicos e já na primeira edição alcançando a sua medalha, tá bom? Os representantes do Brasil no skate parque masculino tiveram grande desempenho na competição nas Olimpíadas de Tóquio. Pedro Quintas, Luiz Francisco e Pedro Barros ficaram entre os 8 melhores e passaram para a final do torneio, onde Pedro Barros conquistou a 2ª colocação, medalha de prata. Então, ou seja, pessoal, nas Olimpíadas, né, na primeira edição do skate nos Jogos Olímpicos, o time Brasil, a equipe brasileira, voltou com 3 medalhas de prata, tá? 2 no street e
uma no parque. 2 no masculino e uma no feminino, né? Então, podemos dizer que foi uma excelente participação desse time nas Olimpíadas. Olha só agora, o skate, vamos entender um pouquinho, ó, vimos aí o desempenho dos nossos atletas, vamos entender um pouquinho agora como que é formado o skate atual. Esse é o skate utilizado nessas duas modalidades, tá? No street e no parque, é aquele skate de manobras. Então a gente tem o shape, que é a tábua do skate, tá? O bico do shape, ele é chamado de nose, e a parte de trás do skate é chamado de tail, tá? Então, nose e tail. Por baixo do skate, do shape, nós teremos os trucks. Então, nós temos 2 trucks presos ao shape, né, que são os eixos. Nesses trucks, daí, cada truck vai ter 2 rodas e cada roda 2 rolamentos, tá? Então, ao total, nós vamos ter 4 rodas e 8 rolamentos, completando o nosso skate. Lembrando que esse skate, o truck, ele não é fixo, ele tem um molejo para os lados que o atleta utiliza exatamente para poder fazer as curvas, tá? Então, conforme a modalidade ou a atividade do atleta, ele regula esse molejo do truck, tá? Para deixar ele mais duro ou mais mole, tá bom? Atletas iniciais normalmente têm o seu skate mais duro, né? Atletas mais experientes deixam ele mais solto. Como a gente viu, como eu falei para vocês, o skate aí ele tem um risco bem alto de queda principalmente. Por isso é essencial alguns equipamentos de segurança, como por exemplo o capacete. O capacete é o mais essencial de todos, né? Ele é recomendado para todos os praticantes de skate. Inclusive nos Jogos Olímpicos, todos aqueles atletas que tinham menos de 18 anos, eles eram obrigados a competir de capacete. Os que tinham mais de 18 anos era uma opção, mas vários deles optavam pelo capacete porque sabem que é um item de segurança essencial. Além do capacete, a gente ainda tem outros equipamentos de segurança, como a joelheira, a cotoveleira e as luvas. Muito bem, pessoal, vamos agora para uma atividade mão na massa? Vamos criar um skate caseiro aí? Claro que ele não vai ter rodas, tá? Mas vai possibilitar aí um treino básico aí de alguns movimentos. Então, primeiro aí, passo 1. Separe os seguintes materiais: papelão, caneta, tesoura e lápis de cor, tá? Pode ser até giz de cera. Passo 2. Desenhe o molde do seu skate no papelão. Feito isso, recorte-o, deixando no formato do shape do skate. Passo 3. Customize seu shape. Use a sua criatividade aí no seu desenho do seu shape. Então eu vou dar um tempinho agora para vocês poderem copiar aqui as orientações do nosso slide e a gente já volta para continuar.
Continuando o nosso exercício, pessoal, passo 4 e passo 5. Mais um tempinho aí para vocês poderem copiar. Passo 6 e passo 7. Mais um tempo para você copiar e fica a dica de você gravar o seu vídeo, ok? E o que nós aprendemos hoje, então, pessoal? Não se sabe ao certo a origem do skate. Acredita-se que ele evoluiu de um patinete e começou a ser usado por surfistas como estratégia de treinamento, né? Naqueles dias que não tinha onda. E em 2020 e 2021, nas Olimpíadas de Tóquio, foi quando ele chegou às Olimpíadas, né? Sua primeira participação nos Jogos Olímpicos. Para você saber mais, ó, aí uma dica de um vídeo, de um filme, na verdade, para você assistir, De Volta para o Futuro de 1985, e também vocês podem estudar aqui mais esse outro vídeo com algumas dicas de manobras e de grandes skatistas brasileiros. Muito bem, pessoal, então falamos hoje sobre o skate, espero que vocês tenham gostado. Lembre de montar aí o seu shape caseiro e produzir o seu vídeo, tá bom? Um abraço para todos, tchau!